começar falando dessa situação aí do Corinthians e do Santos, né, Bruno? Que com proposta de empréstimo e colchão para receita, Corinthians e Santos avaliam a saída da Libra. Pô, mas a saída da Libra nem existe ainda. A Libra nem... dois grupos. Eles tinham... São dois grupos. Compromisso. Tinha um compromisso, mas não foi firmado nada. Polo de intenções. É isso. Aí os clubes receberam uma oferta dos intermediários do Forte Futebol e do Grupo União. Caso aceitem, a Libra terá a proposta da Globo reduzida em quase 300 milhões de reais. Ainda que tenham concordado inicialmente em negociar com a Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 25 e 29, Corinthians e Santos avaliam a saída da Libra e a adesão ao condomínio composto por Forte Futebol e Grupo União. Dirigentes de ambos os clubes foram procurados por executivos da empresa Live Mode, que assessora Forte Futebol em questões ligadas à Liga. A eles foi dito para que não assinassem o contrato definitivo com a Globo sem ouvir o que o outro lado tinha a oferecer. As reuniões aconteceram na semana passada, individualmente com a participação de Corinthians e Santos ao mesmo tempo. Também atua na aproximação Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que tem a Live Mode como parceira comercial. A diretoria de Augusto Melo, recém-impulsado presidente do Corinthians, foi a primeira a negociar. Como já tem a proposta feita pela Globo, os corintianos disseram aos representantes do Forte Futebol que precisavam ter garantia de receita mínima para trocar de lado. A proposta formulada não inclui uma garantia convencional, mas um mecanismo que os criadores chamam de colchão. Na garantia mínima, o Corinthians teria direito a determinada quantia da verba oriunda da televisão. Logo, se o valor arrecadado por todos os times ficasse abaixo do pretendido, o clube teria parte dele garantida e tiraria dinheiro dos adversários. Na disputa entre blocos, que se arrasta há mais de um ano, o Forte Futebol se opôs radicalmente à garantia mínima nesses termos, em particular em benefício do Flamengo. Já no conceito de colchão, a XP Investimentos promete fazer um empréstimo de 100 milhões de reais para o Corinthians e de 65 milhões para o Santos, um contrato de mútuo como qualquer outro. A diferença é que ambos os clubes teriam valores mínimos pré-determinados para as receitas obtidas com a transmissão. Caso o Corinthians fique em 10º lugar no Brasileirão de 2025, por exemplo, a garantia seria uma receita de 200 milhões de reais. Suponhamos que a audiência das partidas corintianas fique abaixo do esperado. Esse é um fator que influencia a divisão de dinheiro no sistema do Forte Futebol e isso faça com que o valor destinado seja de 180 milhões de reais. Bom, a gente já deu aqui a situação do Corinthians, para não ficar tão chato, com muito texto maçante de uma situação financeira, é verdade. Daqui a pouco a gente vai falar da do Santos. Agora, mostra que o futebol brasileiro está completamente dividido, né? Bruno, Vanderlei, Mauro. E tudo indica aí que pode ser formado um grupo dos dois que geralmente ganham mais nessas receitas. Pelo jeito, o que estão tentando tirar o Corinthians do lado do Flamengo, ficar de um lado o Corinthians, de um lado o Flamengo, que sempre foram os que ganharam mais, né? Com essas receitas. Bom, um abraço para você, Asmar, para o Mauro César, para o nosso Bruno Prado e para você que nos acompanha. Essa novela tem mais de um ano, né? Vem se arrastando com dois grupos aí de clubes. Eu acho que o fato de ter dois grupos disputando esse negócio todo, eu acho que deixa muito claro que essa divisão vai continuar sendo arrastada por algum tempo. Eu acho que vai demorar um pouco para terminar essa novela, eu repito, tem mais de um ano. São dois grupos e tem muita força política envolvendo essa conversa toda. Você acabou de dizer que o Grupo Forte Futebol, que tem como aliado também, como parceiro, o Grupo União, tem, digamos assim, a preferência, a força da Federação Paulista de Futebol, que é presidida pelo Reinaldo Carneiro Bastos.
está de um lado. E do outro, a Libra. Antes dessa conversa que foi colocada sobre a mesa aqui, a Libra tem os clubes, digamos, até agora, mais representativos, mais fortes. Mesmo assim, a divisão não é interessante para ninguém, a meu ver. Eu acho que deveria surgir uma liga forte, todas elas, liga forte tem um nome aí, mas é uma liga que, qualquer outro nome, que tivesse todos os clubes. Mas tem como ter duas ligas diferentes e ter um campeonato? Tem, porque eu fecho um contrato com você e ele fecha com outro grupo e eles se acertam. E vão jogar no mesmo campeonato. Vão jogar Quem vai organizar o campeonato? Vai ser a CBF. As ligas serão apenas novas versões do Clube dos 13, cara. O entreposto comercial de venda de direitos. Só para isso. A liga, como a Premier League, como a Liga Espanhola, a Bundesliga, não vai existir. Que é a liga que congrega os clubes, que organiza tudo, que vende, que faz tudo. Não. A CBF vai continuar dominando, controlando o campeonato, eles só vão ficar vendendo direitos e brigando. Que bizarro. Sim, e dominando, diga-se de passagem, como ela quer, com grupos divididos. Sim. Então fica mais fácil você controlar. Vamos dividir para reinar. Todo mundo sabe como é que funciona isso. Então, um grupo só seria uma instituição forte, desde que eles usassem essa força para organizar o futebol brasileiro, né? E não é o caso que a gente está vendo aqui. A briga aqui é por grana. Por grana, não é conceito, não é filosofia. Vamos organizar, a partir de agora será o metrô da Inglaterra. Não vai acontecer nada disso, por enquanto. É grana. Eu acho que o fato de ouvir propostas cabe. E o bizarro, né? Como você disse, porque quando a gente pensa em liga, a gente pensa todos os clubes ali organizados para que haja um campeonato, né, feito por essa liga. E aí a gente está vendo que nada vai mudar, então só vai piorar. Porque vão ser dois grupos diferentes, todos loucos para buscar dinheiro, vendo a melhor forma de ganhar dinheiro, como ganhar mais dinheiro que o outro grupo, e no meio deles a CBF, que aí sim deve estar relacionada com os dois grupos. Ou seja, a CBF vai se dar bem dos dois lados. Por que não seria bizarro, Mauro, a gente ter criação de ligas, sendo a CBF ainda responsável pelo futebol brasileiro, pelo campeonato brasileiro? Mas é o que vai acontecer, né? Isso aí não tem volta. São dois grupos, eles não vão se entender. E esse cenário aí... Primeiro, assim, eles já estão caindo em contradição, porque eles não queriam essa garantia mínima e estão oferecendo ao Santos e o Corinthians garantia mínima. Maquiada com uma... porque vende um dinheiro antecipado, XP, conversa fiada. Na prática, é a garantia mínima, ou seja, eles estão fazendo aquilo que não queriam fazer no começo. Ponto. Segundo, a tendência aí é muito simples. Esse grupo é o grupo que vendeu 20% dos direitos por 50 anos. Então, todos esses times terão, no próximo meio século, uma fatia do bolo, que eles conseguirem vender, de 20%, que não é mais deles, já foi antecipado, né? Alguns clubes vão gastar com reforços, outros eventualmente podem pagar dívidas, mas enfim, eles já saem perdendo. Aqueles que usaram esse dinheiro para quitar antigas dívidas, pelo menos vão eliminar esse passivo e vão poder ter um presente e um futuro um pouco mais tranquilo. Quem usar esse dinheiro para comprar jogador e tudo, só vai se afundar, criando novas dívidas, evidentemente, que é o que acontece. Qual a tendência? O outro grupo vai ficar, no médio prazo, ou até antes, mais forte, que é o grupo que tem o Palmeiras e tem o Flamengo, por exemplo. São os dois clubes mais sadios financeiramente, daqueles que têm mais torcida e maior poder e faturamento. Eles vão negociar em condição favorável, não estão precisando vender nada, pegar nada antecipado, não antecipam receita. Então eles sentam à mesa de outra maneira. É aquela velha história que eu sempre falo. Você vai vender um carro e você está com a corda no pescoço. Você está ferrado, amigo. O cara chega lá e fala, meu bonitão, seguinte, ó, seu carro vale 50 pau, mas eu tenho 35 para você. Pô, 35 é pouco, ó, 40. Onde que eu assino? O cara vende. Agora, o cara que não precisa vender o carro, que ele está vendendo, que ele quer comprar um outro, mas está satisfeito com o carro dele e sabe que não tem dívida, está tranquilo, ele fala, meu carro vale 50 mil. Eu quero 50 mil. Ah, eu te dou 45, 50 mil. 50 mil. Ah, então eu não vou comprar. Não compro. Eu fico com o meu carro, não tenho dívida, não estou com a corda no pescoço. É a condição do Flamengo, a condição do Palmeiras, de alguns outros. Eu falo dos dois porque são os dois que têm mais poder de fogo, digamos assim, e mais condições de arrecadar mais dinheiro, porque são times que figuram entre as maiores torcidas do Brasil e que têm participado aí com sucesso nos campeonatos, na maioria das vezes. Então você acha que hoje a Libra tem mais chance de ser forte do que... Ah, tira 300 milhões, mas não tem que pagar o Santos nem o Corinthians, gente. Tira 300 milhões, mas você não vai pagar mais o Corinthians, que é a segunda maior torcida do Brasil, uma cota pesada, e o Santos, que também é um time que tem peso,
que está na Série B, mas vai acabar voltando à Série A e tudo mais. E está em São Paulo, mercado importante, o mais importante. Então tira um pedaço, mas tira também são 2 a menos para comer esse bolo. E um deles tem a boca grande, que é o Corinthians, né? Que é guloso, que é um time de muita torcida. Ele vai pegar pegaria uma fatia significativa. A grande questão que eu acho é essa. Quem tem condições de negociar bem é quem está numa condição melhor. A tendência vai aumentar, acho eu, tá? Que vai aumentar a diferença no médio prazo. Aqueles que estão numa boa vão continuar numa melhor e os outros sempre pegando dinheiro para antecipar receita e pagar conta, não sei o quê. Já tivemos esse filme algumas vezes, tá? Os caras fazem um acordo e o torcedor não presta atenção agora. Aí lá na frente ele fica, mas o meu time ganha menos, é injusta a divisão de cota. Mas vai lá ver o acordo que o seu dirigente fez lá atrás. Vai ver o acordo que o seu dirigente fez lá atrás. Outro dia eu fiz um comentário sobre o Internacional, aí o presidente do Inter me procurou, a gente conversou, Alessandro Barcelos, ele garantiu. O dinheiro que está entrando da antecipação de receitas com venda dos 50 anos, estamos usando para quitar dívidas. Falei, mas o senhor está contratando. Não, estamos contratando tudo com o fluxo de caixa, porque a gente conseguiu quitar dívidas, deu uma respirada nas contas e a gente consegue pagar parcelado o Borré, o Alário veio numa condição de fim de contrato e tal. Ok, perfeito, perfeito. E você vai ver tudo no balanço. Então eu falei para ele, tá bom, presidente, vamos aguardar então o balanço, acredito em sua palavra. 5 décadas? 5 décadas. Claro. Você não é dono, você é dono. Se eu morrer, vai ficar para o meu filho, para o meu neto, então nós somos os donos. Eu não sou dono. Eu assino um contrato de 50 anos. E daqui um ano acaba a minha gestão, eu vou embora. Ficou 49. O Mauro falou outro dia uma coisa que foi bem interessante sobre isso. O presidente que vai terminar, né, esse contrato provavelmente não nasceu ainda. Não, é claro. Um presidente... Porque eles têm 50 anos. São 50 anos. Né? Talvez, se for um presidente de 45 anos, ele não nasceu ainda. Ele vai nascer ainda. Claro. O cara vai nascer, vai aprender a ler, a falar, a andar, claro. Vai se alfabetizar, vai estudar, vai virar presidente do clube e vai chegar, olha, você ainda tem aqui mais 7 anos, digamos, com essa conta aqui que os caras fizeram lá em 2024. Ou seja, pode ser ruim. Não, pode ser bom. Esse é o detalhe. Isso lá para 2070. Você não tem o direito de correr esse risco. Não é seu. Se for seu, exato, você pode correr esse risco. Porque pode mas o que eu digo é, para que os clubes então precisam da liga? Não. Os clubes negociam diretamente, ou eles não têm competência para isso? Porque se são 2 ligas, porque liga para mim é para criar um campeonato organizado. Então, mas o que acontece? A ideia inicial era essa, mas depois o que acontece? Como os interesses são diferentes e cada um pensa só no próprio interesse, no seu próprio lado, ninguém tem a capacidade de pensar, poucos talvez tenham, né? Ninguém é força de pressão. Talvez um ou outro até tenha essa intenção, mas é engolido naturalmente pelos demais. Então acaba havendo sempre essas cisões. Eles não conseguem se juntar. Eles não conseguem. Na Premier League existe até um mecanismo que quando o clube é rebaixado, ele tem um colchão para protegê-lo. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Burnley caia, né? De novo. Né? O time ficou um tempo da primeira divisão, caiu, voltou, mas está mal, deve cair. Quando o Burnley cair, o que aconteceu? O Burnley já fez um investimento para jogar a primeira divisão. Porque quando ele vai da segunda para a primeira, entra uma grana pesada. Tanto que aquele jogo lá do play-off, que define quem vai subir, o último a subir, é considerado o jogo mais rico do mundo, porque você sai de um cenário para um outro onde muita grana vai entrar. Né? É um pulo muito grande. Né? Então, se o Burnley cai, a Premier League, durante acho que são 3 anos, ela dá uma espécie de uma ajuda para esse time, porque ele se comprometeu financeiramente para montar um time de primeira divisão. E eles querem que ele se comprometa, que eles querem que ele forme um bom time. Por que o Nottingham Forest, quando subiu depois, contratou jogadores, contratou aqui no Brasil, por exemplo, o Danilo e o Murilo, né? E o Scarpa também, acabou ficando. E outros jogadores. Quando sobe, o time ele tem que se qualificar. Então o Leicester vai ganhar a segunda divisão. É um time de primeira divisão na segunda. Se ele sobe, eles querem que o Leicester se reforce para ser um bom time. Não interessa a Premier League o Leicester ser um saco de pancada e voltar a segunda, que ele incomode o Chelsea, que ele desafie o Manchester United, que ele ganhe do Arsenal, o Manchester City, para ter, que é o que a gente gosta de ver na Premier League. O pequeno não tem medo do grande, ele vai lá e é abusado. Por quê? Porque eles têm grana. Então eles protegem o time que cai para que esse time não quebre. Então ele recebe uma ajuda durante um período para ele se readequar. Essa ajuda vai caindo ano após ano. Quer dizer, é um mecanismo tão sofisticado que os caras se preocupam até com isso. Então você subiu, ó, tá aqui, toma sua grana. Se reforça, hein?
Você tem que montar um time digno. Você não pode ser um saco de pancadas aqui. O cara se rebaixar, alguém vai cair. Esse que cai, ele tem uma ajuda para ele se readequar, para ele poder entender que o orçamento é menor, vai abrir mão de alguns jogadores e ele vai assumir compromisso. Você não contrata o cara por uma temporada. Você contrata o jogador por 3, 4 anos. Você tem que fazer um contrato mais longo e ser rebaixado. Gente, a Premier League chegou num ponto que eles tinham o patrocínio de um banco, né? Barclays, banco e cartão de crédito. Eles abriram a mão já tem uns 4, 5 anos. Tiraram o name right, não querem. Por quê? Porque não precisam do dinheiro e entenderam o seguinte, é melhor fortalecer a marca da Liga com aquele leão, até quando eles mudaram até a plástica toda da Premier League e valorizar mais aquele símbolo com aquele leão, é melhor valorizar a marca Premier League do que ceder a nossa visibilidade para uma empresa que bota um dinheiro. A gente vai fazer mais dinheiro e não mudaram de ideia. Até hoje não tem. É uma liga que já passou pelo processo de vender os direitos, o nome, o name right, e já abriu mão disso. E eles começaram depois do Brasil, porque o Brasil começou antes com o Clube dos 13. Então você vê o quão bizarra é essa situação. Isso não vai mudar, não vai mudar. E a disparidade vai continuar existindo, porque assim, o rio corre por mar, né? Já diziam os antigos. Então, mas a disparidade também acontece na Inglaterra, né? O City ganha todas. Todas. Não, mas é um campeonato bom. Ganha todas, mas ele não tem muito mais dinheiro que os outros. Ele está ali junto com os outros. Os outros têm dinheiro. O Manchester United é um dos times que mais tem dinheiro no mundo. É a maior folha salarial, eu acho. Só que é mal gerido. Má gestão também tem lá. Então não é uma questão meramente econômica. Eu vejo como mau negócio 2 ligas.